Olá, turma! Espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos 4 capítulos da apostila de História de vocês. Quem observou, nós já finalizamos a apostila de História. Então vamos lá, gente. Revisão capítulo 1. Os fatos históricos. Um fato histórico pode ser compreendido como um acontecimento no tempo e no espaço, ou seja, tudo aquilo que em determinada época e lugar marcou a transição de um acontecimento é determinado um fato histórico, um acontecimento que ocorre e determina uma transição. Visão tradicional. Somente pessoas de destaque constroem a história. É uma visão antiga, em que somente reis, rainhas, militares, pessoas importantes dentro de uma sociedade poderiam construir uma história. Visão atual. A história é construída por qualquer pessoa que participa e convive em sociedade. Ou seja, dentro da nossa sociedade, dentro da atualidade, qualquer ser humano que contribui para uma ação que constrói, que auxilia, que de alguma forma pode, direta ou indiretamente, influenciar como um fato ocorrido na sociedade, essa pessoa é um agente construtor da história. Os fatos históricos determinam uma época e seus acontecimentos. Ou seja, ele é como um marco divisor de águas. Os fatos estão muito associados, os fatos históricos estão muito associados às mudanças que ocorrem na sociedade de tempos em tempos. Continuando aí, revisão capítulo 2. O tempo histórico. O tempo do relógio é o cronológico, utilizado para marcar horas, dias, meses e anos. O tempo do calendário marca uma cronologia, sequência de dias, meses e anos. Então isso está bem claro, né, gente? Cronológico é o tempo do relógio e cronologia é uma sequência de fatos normalmente marcada por um calendário. Costuma-se dizer que, na história, existem 3 tempos diferentes: passado, presente e futuro. Passado, aquilo que já aconteceu. Presente, o que está acontecendo. E futuro, aquilo que nós ainda vamos ver, não aconteceu. Tudo muda aos poucos porque as próprias pessoas e suas ações se transformam. Processo natural da sociedade, as pessoas vão se transformando e, evidentemente, as ações dessas pessoas vão também transformando o espaço em que elas convivem, né? Independente desse espaço que seja, vão transformando. Então, isso é um processo natural da sociedade. Alguns acontecimentos ficam registrados na memória, conservando sua existência e sendo estudado por historiadores. Poderíamos aqui voltar no capítulo 1 e relembrar os marcos, né, que foram transição, ou seja, aqueles eventos, acontecimentos que ficam registrados na memória de algumas pessoas, elas são posteriormente, esses fatos são posteriormente estudados por historiadores, e é justamente o que vai ser preservado dentro da memória de um local, dentro da memória de um país, ou até mesmo dentro da memória da própria pessoa. Capítulo 3. Os sujeitos históricos.
Os sujeitos da história são todos os seres humanos que de algum modo se relacionam com outras pessoas, vivenciam situações, enfim, contribuem de alguma forma com a sociedade. Ou seja, lembra que eu expliquei no slide 1 a questão da visão tradicional e da visão atual? É justamente disso que nós estamos falando, que dentro da atualidade, ou seja, da nossa sociedade, todos nós somos seres que constroem uma história, direta ou indiretamente. Por quê? Porque nós convivemos e nós acrescentamos na história. Em determinados momentos nós estamos construindo algo, embora muitas vezes a gente não perceba. Não somente as comunidades ou grupos sociais que são considerados sujeitos históricos. É claro que não. É o que está explicando aí embaixo, mas eu já vou até me adiantar. Mesmo que eu seja uma única pessoa trabalhando em um fato ou evento e posteriormente essa ação minha vai ser agregada em outro trabalho, o que ocorre? Isto também é relevante, é importante para a construção da história. Então eu não tenho que estar num grupo para que eu seja considerado um sujeito histórico. Mesmo sozinha eu posso construir a história desde que esta seja agregada a outros fatos da história. É o que está escrito aí no último item. As pessoas que atuam de modo individual, mas cujas ações, somadas a outras, dão origem a fatos da história, também devem ser considerados sujeitos históricos. E chegamos no capítulo 4, os grandes marcos históricos. Marco histórico é um evento que proporciona uma mudança em determinado momento, ou seja, que faz uma transição em um período da história. É como se fosse um divisor de águas, porque antes de um acontecimento, de um fato marcante, era de uma forma, depois desse acontecimento existe a mudança. Há milhares de anos, nossos ancestrais descobriram um fogo, um marco para a sociedade. Sim, não temos uma data registrada a respeito da descoberta do fogo, e eu já até disse isso para vocês numa aula online. Provavelmente foi descoberto de forma acidental, não foi planejado, não foi premeditado a descoberta do fogo, mas facilitou muito a vida dos nossos ancestrais. Quem eram eles? As pessoas que viveram antes de nós. E por que facilitou? Porque através do fogo eles podiam cozinhar, eles podiam enxergar o ambiente à noite e podiam afugentar os animais que estivessem ali em volta. Nômade. Os seres humanos caçavam e coletavam frutos, raízes e legumes que encontravam na natureza. Tinham que andar para conseguir alimento e não tinham um lugar fixo para viver. Ou seja, o ser humano nômade é aquele que de tempos em tempos ele tinha que se mudar para conseguir alimento, né? Ele não conseguia alimento e aí quando terminava, estavam morando em determinado local, mas ali não tinha mais o que comer, não tinha fruto, não tinha raízes, eles se mudavam para outro local para encontrar o seu alimento. No meio disso tudo, surgiu a agricultura. Dessa busca incessante pela busca, para buscar o alimento para a sobrevivência, surgiu a agricultura. O ser humano, ele há cerca de 12 mil anos atrás, ele descobriu que ele podia plantar e cultivar o seu próprio alimento. Plantar, cultivar e colher o seu alimento. A partir desse momento, já não existia mais a necessidade de sair por aí em busca de coletar alimentos para sobreviver. O ser humano se torna sedentário. Com a descoberta da agricultura, esses povos não precisavam mais andar para encontrar alimentos, ou seja,
Eles se fixaram em um local. Então, a agricultura foi um marco histórico importante para a sociedade porque, a partir da descoberta da agricultura, há cerca de 12 mil anos atrás, o ser humano deixa de ser nômade e se torna sedentário. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu sugiro aí que vocês parem os slides e façam uma cópia desses slides até mesmo para um treino e melhor fixação desta matéria. Beijo de saudades e até a próxima aula.